Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem como tema a supremacia das Escrituras e subtema a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A próxima lição será a lição número 5, programada para 30 de janeiro de 2022, que traz o título Como Ler as Escrituras. E a leitura diária de hoje, terça-feira, está na carta aos Romanos, capítulo número 15, versículo de número 4. A epígrafe diz: tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Vamos ao texto. Na versão Almeida Revista e Corrigida está escrito assim, Romanos 15, 4. Porque, é uma explicação, porque junto, tudo que demais foi escrito, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É necessário que se diga que a Almeida Revista e Corrigida é a versão oficial dos púlpitos das igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Os irmãos podem ter qualquer Bíblia, mas no púlpito, se puder, use a Almeida Revista e Corrigida para que haja aquela coesão na hora da leitura. Perceba que as Escrituras estão dizendo aqui, está escrito, que tudo serve para nosso ensino. Tudo que dantes foi escrito serve para nosso ensino. E aqui nós temos algo interessante acerca da Bíblia Sagrada, que nós estamos no objetivo de aprender a ler as Escrituras, estas Escrituras que são supremas, inspiradas, inerrante, infalível. Nós estamos tentando aprender a lê-las e há uma diferença muito grande entre somente ler. Ler por ler, quem é alfabetizado sabe ler. No entanto, ler, interpretar e compreender é outra coisa. E aquele que lê, não interpreta e não compreende é tido como analfabeto funcional. Leu, mas não entendeu. Nós temos um exemplo clássico disso na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo determinou que Filipe fosse para a região de Gaza, que estava deserta, e ele aguardou o momento em que o eunuco apareceu e ia passando, lendo as Escrituras. Filipe correu ao lado da carruagem e, quando ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, Filipe então diz: você compreende o que você está lendo? Aí ele disse: não, como é que eu vou compreender se não tem quem me explique? E aí agora Filipe vai explicar para ele. O que o eunuco estava dizendo? Eu sou de um povo diferente, de um costume diferente, de uma religião diferente. Como é que eu vou compreender isso aqui? E aí é interessante, irmãos, porque nós, ao lermos a Bíblia, para compreendê-la, nós precisamos ter a noção que estamos hoje em 2022 e que o texto bíblico mais recente, que é o Apocalipse, foi escrito há quase 2000 anos. 1900 e tantos anos foi quando o texto foi escrito. Mas não é só a distância temporal. Nós temos uma distância também, uma lacuna aí, costumeira, consuetudinária, como diria alguém, onde o costume deles é diferente do nosso costume. Até a forma de fazer uma carta, de saudar numa carta, de encerrar uma carta é diferente. A forma de deitar, a forma de caminhar, a forma de vestir, a forma de se alimentar é totalmente diferente. Existem outras lacunas, a lacuna da territorialidade, onde um estava, onde outro está. Nós estamos no Ocidente, enquanto eles estão no Oriente. A mesma coisa acontece quando nós vamos estudar o Novo Testamento exclusivamente à luz do Antigo Testamento. Não dá certo. Ou o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Também não dá certo. Por quê? Porque você precisa pegar cada momento e você precisa interpretar cada momento. Depois que você interpretar aquele momento é que agora você vai compreender. Então nós temos textos do Antigo, nós temos texto do Novo e nós temos os nossos dias atuais. São situações totalmente diferentes. E como é que eu vou então compreender o texto bíblico se o texto bíblico na sua literalidade não foi enviado para mim?
Na sua literalidade, tem texto bíblico que foi enviado para Filemon. Filemon foi o destinatário da carta. Na sua literalidade, tem texto bíblico que ele foi enviado para Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, conforme disse Lucas. Tem texto que foi enviado para Tito, tem texto que foi enviado para Timóteo, tem texto que foi enviado para a igreja específica, carta às igrejas tal, ou Filipenses e assim por diante. Não foi enviado para nós. Só que aí onde entra o fator de nós, em primeiro lugar, termos humildade, em segundo lugar, buscarmos com diligência, em terceiro lugar, pedirmos o auxílio do Espírito Santo, pois sem o auxílio do Espírito Santo não tem compreensão, e em quarto lugar, nós queremos aplicar a nossa vida. É interessante que quando nós lemos o texto, é extremamente necessário que você tenha todo o contexto em que aquele texto foi escrito, todas as circunstâncias políticas às vezes, circunstâncias espirituais, circunstâncias emocionais. Aí quando você compreende aquelas circunstâncias, entendendo que como pano de fundo está o Senhor trabalhando em tudo, haja vista a Bíblia ser plenamente inspirada, aí agora você extrai daquela circunstância o conceito. Eu gosto muito de escolher uma mensagem de um versículo, isso aí você pode ver numa live que nós fizemos, que está aí no YouTube, chamada Sistematização de Temas Bíblicos. Eu gosto muito de extrair um conceito partindo do verbo que está no versículo. Qual o verbo, ou quais os verbos, ou quantos verbos estão neste versículo. Quando eu extraio o verbo sem conjugação, o verbo inerte, na primeira, segunda ou terceira conjugação, que é a R, IR, e a R, IR, partir, andar, falar, vender. Eu extraio o verbo daí, aí eu descubro a ação. Quando eu descubro a ação, eu compreendo a essência do versículo. Como tem lá na Bíblia, palavra-chave. Qual é a palavra-chave desse versículo? E depois de extrair esta palavra-chave, aí agora eu sei tirar o texto da ação lá do Antigo Testamento e aplicá-la exclusivamente no Novo Testamento. E é interessante que aí agora os textos batem. A ação praticada aqui é a ação praticada lá. Se ela foi rechaçada aqui, ela também foi rechaçada em tal situação. E aí agora eu posso pegar e interpretar a minha vida, aplicar melhor a minha vida. Aí eu vou compreender que eu naquela situação deveria ter feito de tal forma também. Assim nós vamos ler a Bíblia e vamos compreender porque tudo que dantes foi escrito, como é que diz o versículo? Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nesta circunstância, eu vou entender que se eu abrir Gênesis tem palavras, se eu abrir Salmos tem palavras, se eu abrir Provérbios tem palavras, se eu abrir o livro de Números. Bem recente, estava com o colega de trabalho, Dr. Eric, e nós fizemos um teste, abrindo a Bíblia assim aleatoriamente. Aí ele abriu e caiu no livro de Números, e ao cair no livro de Números, caiu numa genealogia. E nós conseguimos, dentro daquela genealogia, extrair um texto ou uma mensagem, caso fôssemos pregar naquele momento. Isto quer dizer que as Escrituras estão plenamente compostas de situações que nos ensinam. Apesar de que, irmãos, alguém disse que nós não teremos tempo de errar e aprender com os nossos erros. A vida é muito curta para você errar em N situações e aprender com o próprio erro. É necessário, às vezes, também você aprender com os erros dos outros. Ver, ouvir, entender e dizer, não, fulano errou nesse sentido, eu não vou errar nesse sentido. E aí nós entendemos que tudo que está nas Escrituras realmente serve para nosso ensino, para a nossa compreensão. Que legal, né? Domingo na Escola Dominical, falando sobre como ler as Escrituras, nós vamos aprender muito mais. Que Deus te abençoe e quero aproveitar para te pedir, se você ouviu este áudio até aqui, este vídeo até aqui, é porque você se interessou pelo tema. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, mande para outros irmãos. Perceba que este conteúdo só tem o objetivo de abençoar as vidas. Deus te abençoe. Até domingo na Escola Bíblica Dominical.